comentar com você neste vídeo, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras do Bahia, também do Vitória, sobre a final. A final do estadual que vai acontecer neste final de semana, meus amigos e minhas amigas. Na verdade, o jogo da volta, né? Porque na ida já teve aí um 2-0 brutal da equipe do Bahia. E agora, como é que vai ficar essa história, gente? Como é que vai ficar essa história? Porque o Bahia já tem uma grande vantagem, né? Já conseguiu uma grande vantagem no primeiro jogo. Tem risco do esquadrão não conseguir o título. É possível que o Vitória consiga reverter essa vantagem no Bardão. O Carpini falou, né, que mais ou menos deu a entender que estamos esperando o Bahia, né, no Bardão. O Nuke fez muito bem. É o papel do técnico do Vitória, que, aliás, no Vitória tá fazendo um trabalho digno de elogio, né? Como é que vai ficar essa final? Olha, tricolor... o canal do Baraúna, né? Estive presente hoje numa live lá, né? Vou deixar aqui nos comentários fixados a chave de Pix, caso você queira dar uma força para o canal. É importante, tá? Muito importante. Vou deixar também o link, né, lá da live em que eu participei no canal do Barão, em que eu falo muito do esquadrão, né? Falo muito também da situação da equipe na Libertadores de América, né? Aponto questões importantes para o Bahia. E neste vídeo eu quero tocar um pouquinho aí mais nessa questão do jogo aí, final do Campeonato Baiano, né? Então, vá lá depois, dá uma olhada se você quiser me ver aprofundando mais a análise sobre a equipe do Bahia. Além do que, como eu disse, deixo aí a chave de Pix, caso você queira dar uma força para o canal, mandando um Pix de qualquer valor, tá? De qualquer valor ajuda muito aqui o trabalho, tá? Você também pode deixar um valor demais caso queira, tudo bem. Pix é melhor, que aí não tem que mandar uma parte ali para a plataforma e assim por diante, né? Vamos lá, ó. O Bahia é favorito, né? Ó, gente, eu odeio assumir essa posição de que em clássico temos favorito, porque clássico é um tipo de jogo em que tudo pode acontecer, né? Estamos falando de duas equipes que são importantes hoje para o futebol do Nordeste, mas, a meu ver, são equipes, né, que podem gerar um grande estrago para as equipes aqui do Sudeste no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil. No caso do Bahia, eu acho até que o Bahia tem condição de brigar em todas as competições que vai disputar. Todas têm condição de brigar pelo caneco. É isso mesmo. E tem de pensar grande, tem de pensar médio não, nem pequeno. Tem que ser grande, de acordo com o tamanho do Bahia, ok? Então tem que pensar em ser campeão. E nesse jogo? Bom, o primeiro jogo, vamos lá. O primeiro jogo foi um passeio do Bahia, né? Um passeio do Bahia. Vamos combinar que o goleirão, que é baita goleiro do Vitória, né? Gosto demais. Foi importante. E não fosse por ele, a coisa poderia ser muito pior. Um domínio muito grande, embora esse domínio não tenha sido necessariamente a partir de um percentual maior de posse de bola, o que é bastante raro, né, nas partidas em que o Bahia disputou, né, na temporada, né? Mas não tem problema. Mostra também amadurecimento da comissão técnica do Bahia, que entende que o predomínio sobre o adversário pode ser construído através do jogo, que pode ser feito via um maior percentual de posse de bola, via um menor percentual de posse de bola. O domínio sobre o adversário não se constrói apenas com maior posse de bola, embora ela seja um bom sinal de que as coisas podem funcionar. Agora, de qualquer maneira, lembra do Bahia, do Renato Paiva, por exemplo, que tinha um grande domínio de posse de bola e tal, e não adiantava nada. É isso, né? Então, do que adianta ter uma maior posse de bola se a equipe não sabe o que fazer com ela? Principalmente quando está no campo de ataque. Do que adianta ter um maior percentual de posse de bola, que quando sofre um contra-ataque né, entrega tudo, né? Então, não tem problema. Eu gostei muito da equipe do Bahia no jogo da ida. Foi brutal. Gostei muito do Puga. Que jogador o Puga, né? Gostei muito do fato de que o Puga é um jogador, né, que acrescenta demais para o Bahia em virtude da capacidade que ele tem de fazer dribles que desconcertam a linha defensiva do adversário. Desconstrói essa marcação. Mas a presença do Puga jogando bem, ela também é vital, gente, porque ela acelera a qualidade do jogo do Bahia quando o Bahia chega no terço final. Não é uma mudança de quantidade, vamos lá. O Bahia tinha um jogador, o Lúcio, que fazia diferença, né? O Bahia tem outro jogador agora, o Puga, que também fazia diferença. Então dobrou isso, a qualidade. Então a gente tinha, vamos lá, a qualidade do Bahia, vamos lá, agora é o dobro, né? No terço final, não, é mais.
é mais que isso, tá? O Bahia não tem agora 2 jogadores que decidem, né? Tem 2 jogadores, né? Que também se associam com outros que podem decidir. Não é só um jogador que estabelece esta associação. São 2, né? Que podem fazer isso. O mais importante de tudo isso é que o Bahia deixa de ficar refém de um grande jogador no setor de ataque, né? O Bahia pode se dar o luxo de permitir, de dar ao luxo, ao lúcio de não jogar bem em determinada partida, porque outros vão resolver. Isso é amadurecimento tático, que é precisamente o que estamos a ver nessa equipe do Esquadrão. Como poucas vezes, Josa, como poucas vezes eu vi no início de temporada do Bahia, desde quando o Esquadrão virou SAF. Eu nunca vi tanta qualidade como eu estou vendo agora. E como eu já falei, inclusive na live, tem algo acontecendo nesse Bahia, que acho que até supera a questão da comissão técnica, que está muito bem. Esta também pode ser a grande temporada do Rogério Ceni, para se afirmar como grande técnico do futebol brasileiro. Tá? Pode ser a temporada do Ceni, e acho que ele tem tomado algumas decisões que são importantes, ele tem demonstrado algumas atitudes raras, né? O reconhecimento, por exemplo, de que outros jogadores foram importantes para o momento de agora, para a superação diante do Boston River, né? Falou de Tassiano, mostrando aí um agradecimento ao jogador que não está mais no elenco. Isso é fantástico, gente. É tudo que outros jogadores querem do técnico, né? Que mostra essa capacidade de reconhecer processos, reconhecer, sabe, a contribuição de outros jogadores. Mas o fato dele reconhecer a grandeza, né, a contribuição de um jogador que já não está mais. Por que isso é importante para os jogadores que estão no Bahia agora? Porque o Ceni mostra honestidade, tá? Eu não posso assegurar que o Ceni era desonesto anteriormente em relação a isso. Eu não posso assegurar isso. Mas eu posso assegurar que pelo menos ele tinha dificuldade de demonstrar essas situações. Isso é vital, tá? Porque o Ceni é um técnico que ele, a despeito de errar muito em alguns momentos ainda, tá? É um técnico que, na minha opinião, precisa de muito pouco para virar um grande técnico do futebol brasileiro, tá? Então talvez essa seja também a temporada dele. E mais, também é salutar, extremamente satisfatório, né, nesse sentido, o que nós vimos diante do CSA. Porque diante da equipe do CSA, né, o que a gente viu foi um Bahia jogando com um time alternativo, bem alternativo, né, praticamente um time reserva. As mesmas ideias estavam em campo, né? O time estava jogando com uma qualidade, nos 30 primeiros minutos, era para ter feito uns 4-0 na equipe do CSA. Fora de casa, gente. Então, quando você manda os reservas para jogar, eles mantêm a proposta, é porque essa proposta se aprofundou. Esse esquema tático se aprofundou na mente também dos jogadores, né? Isso mostra também que os jogadores que estão hoje no banco de reservas também compram a proposta do técnico, aceitam e confiam nas ideias do técnico. E quando o jogador entra nessa relação, né, com as ideias do técnico, né, indo a campo para, né, defender as ideias e o esquema tático, meu amigo, você tem aí uma conexão entre comissão técnica e jogadores que pode levar a muita coisa positiva, tá? Então, quando você tem este cenário se apresentando também quando a equipe vai a campo com o time alternativo, é claro que os jogadores titulares vão pensar, ou eu jogo ou eu perco a minha posição, né? Então isso é muito interessante, tem muitos processos interessantes acontecendo na equipe do Bahia. Quando chega no terço final, ainda perde muito gol, o Ceni tem que trabalhar isso, tem de evoluir nesse sentido, mas os sinais são muito importantes também de que o Bahia pode superar esses problemas futuramente. Além do que, acho que tem uma questão também com esse jogo, quando a equipe está no campo de defesa, né? Acho que precisa transitar mais rapidamente para o campo de ataque. Isso também é algo que, na minha opinião, não é um grande problema. E vejo sinais de que pode evoluir. Nesse sentido, no jogo, diante do que a gente viu na primeira partida, né? É uma questão que eu pontuei lá na live, né? Uma das grandes vantagens do Bahia neste momento é que a gente vê uma conexão, né? Um paralelismo bem legal ali, né? Você vê uma consonância, né, entre o esquema tático que está em alta e a qualidade técnica dos jogadores que também está em alta. Em alguns momentos a gente viu o Bahia com o esquema tático funcionando, mas os jogadores não davam conta. Mas principalmente, isso foi poucas vezes, né?
a gente via qualidade técnica nos jogadores, mas a ausência de um esquema tático que empoderasse esses jogadores e retirasse o melhor daquilo que eles possuíam tecnicamente, tá? O que a gente vê hoje nessa equipe do Bahia é essa consonância. A gente vê uma correspondência entre a qualidade técnica dos jogadores e do esquema tático, né, que é apresentado, que é construído e defendido pelo Ceni para os seus jogadores, né? E essa é a grande vantagem do Bahia em relação ao Vitória. Porque o Vitória é um time, sim, elogiável. Muito elogiável, tá? O Carpegiani está fazendo um bom trabalho no Vitória. Mas a gente viu, inclusive no Clássico, no Bavi, na partida de ida, que o Vitória hoje apresenta certa relevância tática, sim. Taticamente é uma equipe evoluída, mas não tem essa consonância da relevância tática com a relevância técnica dos seus jogadores. E quando esse esquema tático precisa desses jogadores, embora ele empodere esses jogadores, não empodera o suficiente para que eles consigam jogar o suficiente, né, diante de adversários mais qualificados, neste caso, como é o adversário, como é o Sport Clube Bahia, como é o Esquadrão. Tá? Então, o Vitória tem esse problema. A gente via jogadores tendo a bola, trabalhando ali no terço final, mas faltava a qualidade. A gente via o time do Bahia, quando chegava no terço final, a gente via um Pulga infernizando a defesa do Vitória. A gente via, né, o Lute em alguns momentos. Até o Cauli começa a jogar bem. Repararam isso? Isso é fruto da condição tática da equipe do Bahia. Então, por essa qualidade, eu diria para vocês, eu preciso assumir. Perdão aí, torcedores e torcedoras do Vitória. E não tem problema se eu me der mal aqui. Mas eu acho que o Bahia, sim, é favorito. Não somente em virtude, tá, de já ter vantagem. E a depender da circunstância do jogo, o Vitória pode perfeitamente se lançar ao ataque. À medida que o tempo passar, pode acelerar esse processo. Isso pode entregar uma situação muito satisfatória para o Bahia, de poder fazer gols e até vencer lá no Barradão a equipe do Vitória. Acho que isso é possível. Então, nesse sentido, eu diria para você que o Bahia é favorito sempre para ficar com esse título, mas é favorito para muitas outras coisas. É favorito para se classificar no seu grupo da Libertadores, que é dificílimo. Grupo da Morte, porque o Atlético Nacional está começando a jogar muita bola com o técnico Gandolf, né, que é um técnico seríssimo. Botou até o presidente lá para ficar quietinho, calar a boquinha, né? Chamou ali jogadores, diretores, um monte de gente e tal, fez uma reunião, falou, ou eu mando aqui, ou eu não fico, né? Balada, chega de jogador não chegar no tempo certo do treinamento, chega de jogador chegar na hora do almoço aqui, chega, todo mundo concordou, acabou a confusão, acabou a bagunça no Atlético Nacional, o Atlético Nacional começou a jogar bola. É um time perigosíssimo, que a despeito de todos meus elogios ao Roger neste momento, eu diria até que o Atlético Nacional está, juntamente com o Bahia, um pouco acima da equipe do Inter. Nesse sentido, o Esquadrão tem condição até de se classificar no grupo, né? Como também tem até mesmo condição até de terminar em primeiro lugar no grupo. Eu confio plenamente que isso possa acontecer. Pode não terminar em primeiro, mas pode perfeitamente se classificar nesse grupo dificílimo, que é o grupo do Esquadrão e do Inter e do Nacional e do Atlético Nacional na Libertadores de América, tá? Então a minha confiança no Esquadrão não é somente em relação à final do Campeonato Baiano, é também para tudo que a equipe for disputar nessa temporada, porque eu há muito tempo não via um começo de temporada tão positivo, em que as coisas estão muito positivas para o Bahia, inclusive em termos de comissão técnica e elenco. Então eu acho que, nesse sentido, eu posso argumentar aqui, posso falar claramente para vocês, para mim, o Bahia não somente poderá conquistar o título, mas pode até conquistar esse título com uma vitória diante da equipe, né, do Vitória, lá no Barradão, meus amigos e minhas amigas. É isso, gente, é isso.